que é um time que está surpreendendo na Copa do Brasil. Vamos conferir todas as informações do jogo, repetindo amanhã, feriado em BH. Samuel Venâncio, Álvaro Damião. Vamos lá, Manuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola, confirmando 6h34, o Cruzeiro já concentrado, 23 jogadores relacionados pelo técnico Felipe Conceição para este compromisso diante da Juazeirense. É um time que o Cruzeiro estudou, até porque o Álvaro Damião está acompanhando. Eliminou o Sport, eliminou o Volta Redonda, e o Cruzeiro sabe dos perigos e quer todo o cuidado possível nesses dois jogos de terceira fase da Copa do Brasil. O Felipe só vai confirmar o time no vestiário do Mineirão, mas ele fez alguns testes durante esta semana, depois da estreia com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Felipe, ele pode alterar o meio-campo do Cruzeiro. E aí, testando as variações táticas, ontem eu citei aqui mesmo na turma do bate-bola e no Rádio Esportes, que o Felipe fez o seguinte: ele trouxe um volante para fazer uma linha de 3 na saída, ali no meio dos zagueiros. Então ele testou isso com o Adriano, testou isso também com o Matheus Neres. E aí tem essa possibilidade. A definição, repito, somente amanhã no vestiário do Gigante da Pampulha. E uma outra alternativa, ele testou, por exemplo, Sobis com Bissoli, os dois juntos numa provável escalação do Cruzeiro. Aí poderia sair o Matheus Barbosa, mas está tudo ainda no campo do teste e o Felipe com dúvida, pensando ou se ele mantém a escalação que vem utilizando na maioria dos jogos. Diante disso, o que dá para a gente imaginar de um provável Cruzeiro? Fábio, Cáceres, o Everton, aí está confirmado, o jovem zagueiro ao lado do Ramon, com Matheus Pereira, Adriano ou Matheus Neres. Talvez o Neres podendo começar, caso joguem Sobis e Bissoli. Matheus Barbosa ou Bissoli, Rômulo, Bruno José, Ayrton e Rafael Sobis. Eu quero até ver essa escalação do Felipe Léo Figueiredo, porque se ele atuar com os dois, com o Sobis e com o Bissoli, talvez, às vezes o Bissoli recua um pouco para ser opção de passe, às vezes o Sobis recua um pouco para ser opção de passe. Mas seria pelo menos um teste diferente neste jogo ou dos próximos aí que o Cruzeiro vai ter pela frente, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Samuel. Eu acho que é um bom teste, tá? É bom trabalhar com os dois. O Cruzeiro já vai encarar amanhã uma Juazeirense bem retrancada, né? Vai ter dificuldades em entrar, né, no sistema defensivo, e se não estiver funcionando com os homens de lado, que não vão ter muito espaço para correr, pode ser necessário ter dois caras com um pouco mais de poder de decisão. O Bissoli chegou bem, o Rafael Sobis, como você disse bem, pode voltar para fazer a armação, o Bissoli também se movimenta muito. Eu gosto dessa ideia, viu, Samuel? Seria muito bom o Conceição trabalhar com os dois também. Pois é, vamos ver então o que ele confirma. 6h37, a Juazeirense vem de técnico novo, Álvaro Damião. Boa noite. Boa noite, um abraço, Samuel, Emanuel, Léo e ouvintes da turma do bate-bola. É o Carlos Rabelo, ele vai fazer a estreia dele no comando do clube. Ele foi confirmado como novo comandante da Juazeirense no domingo. Vai assumir a vaga deixada pelo Givanildo Salles. O Givanildo foi demitido após perder a semifinal do Campeonato Baiano para o Atlético de Alagoinhas. Essa será a quarta passagem do Carlos Rabelo no comando da Juazeirense. E o detalhe sobre essa Juazeirense, você falou, passou pelo Sport, passou pelo Volta Redonda. Pelo Sport, na primeira fase da Copa do Brasil, venceu o Leão por 3-2 no jogo único. Na fase seguinte, bateu Volta Redonda nos pênaltis, 4-2, depois de um empate por 3-3 no tempo normal. O time para jogar contra o Cruzeiro amanhã deve ser este: Rodrigo Calaça, Guilherme Lucena, Wendel, Silvio e Daniel, Vaguinho, Sapé e Patrick, Clebson, Kesley e Tony Galego. Pois é, são 23 jogadores então concentrados. Clebinho, lateral direito, relacionado pela primeira vez pelo técnico Felipe Conceição. Outros que reaparecem, zagueiro Eduardo Brock e o meia Claudinho, que não foram relacionados para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Para fechar, Emanuel, uma notícia
que é triste porque o garoto tá doido para jogar, centroavante Zé Eduardo. Ele foi reavaliado pelos médicos do Cruzeiro, teve identificada aquela alteração cardíaca logo no início da pré-temporada, ainda segue mais 80 dias de repouso até que uma nova avaliação seja feita para ver este problema cardíaco que foi identificado no centroavante Zé Eduardo. Carneiro. Tá chegando aí o pessoal de Juazeiro, cidade banhada pelo São Francisco, ao lado de Petrolina, que já aí é Pernambuco, uma cidade simpática, e a Juazeirense, que é fundada até recentemente, por 2006, uma divisão lá no futebol da cidade, mas é o caminho do Cruzeiro amanhã para fazer um bom resultado em casa e ir um pouco mais tranquilo, sem muita pressão, para jogar lá às margens do São Francisco. 6h40, é a turma do bate-bola pela Itatiaia. Que somos loucos da cabeça, amamos o Cruzeiro.